92% das pessoas que estão assistindo esse vídeo agora vão falhar nos próximos 30 dias. Mas não por falta de competência, meus amigos, não por falta de inteligência, mas por não terem a habilidade que hoje decide 85% do sucesso profissional. E você está perdendo oportunidades agora, perdendo promoções, respeito, dinheiro. Eu sei exatamente como você se sente. Você já foi ignorado em uma reunião importante? Já viu um colega muito menos qualificado que você subir na carreira enquanto você fica travado, estagnado? Você já perdeu uma oportunidade porque você não soube fazer uma leitura da sala, entender o ambiente e ler as pessoas? Eu já passei por isso. E se você passou, isso não é culpa sua. Porque ninguém te ensinou isso. Primeira coisa, isso não é culpa sua. Fala, turma, meu nome é Anderson Gomes, eu sou promotor de justiça, criador e mentor aqui do Além do Diploma. Como vocês bem sabem, nós falamos aqui sobre foco, produtividade, disciplina, hábitos, mudança de mentalidade, inteligência emocional, além de muitos outros temas. Como promotor de justiça, eu já participei de inúmeros júris, milhares de audiência, e se tem uma coisa que eu aprendi, meus amigos, é que todo conhecimento jurídico ou que qualquer competência técnica sem inteligência emocional você passa a ter uma invisibilidade profissional. Nos tribunais, diariamente eu lido com vítimas traumatizadas, réus desesperados, advogados agressivos até certo ponto, jurados emocionalmente carregados com o peso de decidir. E se eu não tivesse dominado isso ao longo desses 12 anos como promotor de justiça, se não tivesse dominado a inteligência emocional, eu não teria sobrevivido uma semana. E quando eu digo dominado, não me coloco na posição de alguém que não precisa mais aprender. Pelo contrário, me coloco na posição de alguém que aprende um pouco mais a cada dia. Meus amigos, nos próximos minutos eu vou te entregar algo que você não vai encontrar em nenhum livro de inteligência emocional, porque o que eu vou te ensinar é um conjunto de conhecimentos adquiridos não apenas em um único livro, mas em vários livros, cursos e, ainda mais importante, na minha própria vida e experiência profissional. Aqui não é teoria acadêmica, gente, é um sistema exato que eu uso no meu dia a dia. O mesmo sistema que o Nelson Mandela usou lá por 27 anos na prisão. O mesmo sistema que a Jacinda Ardern, que você vai já saber quem é ao longo desse vídeo, usou para unir o país inteiro após o pior ataque terrorista da história da Nova Zelândia. E você também vai aprender por que 85% hoje do sucesso profissional está ligado à inteligência emocional. Você vai aprender os 4 pilares práticos da inteligência emocional para uma aplicação imediata, um sistema diário de 15 minutos e uma autoavaliação para você saber o seu ponto fraco e te ajudar no desenvolvimento, que o seu autoconhecimento vai te guiar para quais habilidades você precisa desenvolver mais. E no final, você vai ter que escolher entre 2 caminhos. Um deles leva à estagnação e o outro leva à transformação. Mas essa escolha, ela precisa ser feita hoje, tá? Antes de continuar, gente, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Se você quer dominar a inteligência emocional, se você quer aprender habilidades que a faculdade não ensina, se quer conteúdo prático sem enrolação, se inscreve no canal agora. Ativa as notificações. Mas Anderson, por quê? Porque toda semana eu posto vídeos sobre produtividade, foco, gestão do tempo, oratória, mudança de mentalidade, disciplina, comunicação
e inteligência emocional. Tudo baseado nesses anos de carreira como promotor de justiça, como professor, mentor e orientador. E se você gostar do nosso conteúdo, já curte, deixa um like aqui nesse vídeo, porque o YouTube ele usa isso para saber se esse conteúdo é relevante. E quanto mais likes, curtidas, para mais pessoas ele recomenda e mais gente aprende sobre esse conteúdo. Combinado? Então bora pro conteúdo, gente. Turma, antes de eu te mostrar os 4 pilares, deixa eu te contar o que aconteceu comigo em um dos júris nos quais eu participei. E foi um dia que mudou até completamente a forma como eu vejo a inteligência emocional. Eu estava em um júri extremamente tenso, um crime grave, bem o pessoal do que não é do direito, tá? A gente não fala só para a turma do direito, mas o júri, para quem não sabe, é aquele julgamento onde os jurados ficam ali na frente para julgar crimes dolosos contra a vida. É quando se pratica um crime com a intenção de matar. Você tem o dolo, a vontade de matar. Esse tipo de crime, a legislação brasileira, a Constituição Federal, prevê que ele precisa ser julgado por 7 jurados, 7 pessoas escolhidas entre membros da sociedade para definirem pela condenação ou absolvição, e o juiz apenas aplica a pena. Eu estava num júri desse, bem tenso, e tinha, na verdade, o acusado, ele estava com 2 filhos pequenos na plateia. E eu não sei se foi, nem posso fazer esse julgamento se isso foi intencional, mas de fato, aqueles 2 filhos na plateia em mim geraram um sentimento de que aquele acusado estava querendo comover o júri com a presença daquelas crianças. Mas a presença daquelas crianças naquele júri, ela poderia trazer para as crianças uma situação em que gerasse ali um desconforto, um verdadeiro trauma, que isso não pudesse, que isso na verdade ultrapassasse todas as barreiras possíveis aí do que poderia ser feito para frente. Por quê? Porque essas 2 crianças estariam vendo ali o pai sendo julgado. E em um júri, às vezes as coisas tendem a esquentar um pouco. Embora com equilíbrio emocional, seja da parte do promotor, da parte da defesa, tem alguns momentos em que o júri pode esquentar um pouco. E nós precisamos fazer algumas observações, apontar situações que aquelas crianças ali presentes não poderiam ouvir. Mas no meu entendimento ali, o pai estava disposto a deixar aquelas crianças ali passarem por toda aquela situação, assim como a defesa. E aquilo me causou um certo desconforto e eu confesso para vocês, me deu até uma certa raiva. Porque naquele momento eu pensei o seguinte: esse pai, essa defesa querem utilizar essas crianças para se beneficiar, mostrando lá a imagem das crianças para os jurados. Mas estão pensando em si e não nas crianças. E o que aquelas crianças poderiam ter de um trauma que talvez não conseguissem tirar da cabeça a vida toda. Imagine o pai, o promotor apontando para o pai, embora eu não tenha esse perfil de chamar ninguém de bandido, de apontar, mas eu, nesse caso, teria que dizer que aquele pai tinha praticado um crime da forma como ele praticou e aquelas crianças iriam ouvir, e ao final ele poderia ser condenado e aquelas crianças iriam ver. E isso me incomodou bastante. Isso me trouxe um certo início de desequilíbrio. Eu notava que aquilo meio que dispersava até a atenção dos próprios jurados. Tecnicamente eu poderia ignorar aquilo, ou até pedir friamente que aquelas crianças fossem retiradas. Mas naquele momento eu parei, eu respirei, eu reconheci minha própria ansiedade e um pouco de raiva, sim. Eu senti a dor daquele pai, daquela família, com empatia.
Mas eu me aproximei dele e eu disse: paizinho, eu sei que você está numa situação difícil. Eu sei que hoje você é julgado. Mas seria melhor para que seus filhos fossem levados para casa, para fora desse plenário, justamente porque no júri tendem a ter situações onde a gente precisa apontar e falar, e essas crianças que não tinham nem 10 anos de idade, elas podem levar daqui memórias para o resto da vida, memórias que o senhor, ao sair daqui preso ou solto, vai ter que arcar com a responsabilidade de gerenciar isso. Então, não vamos dar isso para essas crianças. Retire essas crianças daqui. E assim, eu tentei mostrar para ele que eu estava com empatia. Eu tive autocontrole para não me zangar com aquela situação e meio que explodir. E eu me comuniquei sem qualquer tipo de violência com aquele pai. Ele e sua defesa concordaram, as crianças saíram, o júri continuou. E ao final de tudo, ele fez foi me agradecer. Se eu tivesse, gente, naquele momento só reagido tecnicamente, se eu tivesse sido grosso, se eu tivesse me comunicado com violência, se eu tivesse dito que era um absurdo ele estar querendo utilizar os filhos para aquela situação, eu teria não apenas criado um inimigo, mas eu também teria perdido a credibilidade com os jurados e poderia ter comprometido o caso. E a inteligência emocional, ela salvou esse júri e no final ajudou essa família e essas crianças. E isso, gente, é inteligência emocional na prática. E essa inteligência emocional não é só no tribunal. Hoje é em toda profissão onde você lida com pessoas. Seja você médico, professor, advogado, gestor, vendedor, empreendedor. Deixa eu te mostrar o exemplo mais extremo que eu conheço. Dia 15 de março de 2019, em Christchurch, na Nova Zelândia, uma cidade bem tranquila, 400 mil habitantes, um supremacista branco invade 2 mesquitas, mata 51 pessoas e transmite tudo ao vivo no Facebook. Naquela época, a primeira-ministra, chamada Jacinda Ardern, tinha 37 anos, muito jovem, sem experiência em crises desse nível. E o que ela fez? Horas depois do ataque, ela foi até a mesquita, vestiu o hijab em respeito às vítimas, e para quem não sabe, o hijab é o lenço usado pelas mulheres muçulmanas para cobrir o rosto, e para cobrir, na verdade, o cabelo e o pescoço. E aí ela abraçou aquelas famílias e disse: eles são nós. 6 dias após, ela já tomou algumas medidas que vocês vão entender mais à frente, mas naquele momento ela já baniu as armas semiautomáticas, que foram as armas utilizadas no ataque, o calibre das armas utilizadas no ataque, por 119 votos a favor, contra apenas 1. Essa mulher também criou uma aliança global com 55 países, mais o Google, o Meta, Microsoft, para proibir que outras situações iguais a essa pudessem ser disseminadas nas redes sociais. Gente, isso é inteligência emocional sobre uma pressão extrema. E é isso que você vai aprender agora. E aliás, se você está gostando até aqui do nosso conteúdo, curte, compartilha para pessoas que você acredita que você possa ajudar com esse conteúdo. Porque quando você faz isso, você me mostra também que esse formato de vídeo funciona. E eu vou fazer mais conteúdos assim, tá, gente? Então, beleza, vamos lá para os 4 pilares. Antes de te mostrar a solução, você vai precisar entender o tamanho do problema. Imagina aí a pessoa com pós-graduação, MBA, 10 anos de experiência, uma competência técnica indiscutível. Mas essa pessoa trava na carreira e trava em todo e qualquer relacionamento, seja pessoal ou profissional, por falta de habilidades sociais, dentre elas a inteligência emocional.
enquanto aquele colega com a metade da qualificação sobe em todos os níveis da vida e da carreira, seja nos seus relacionamentos pessoais, profissionais, seja na empresa ou no próprio serviço público. Anderson, por que que isso acontece? Comenta aí, gente. Você já viu isso acontecer? Com você ou com alguém que você conhece? E a resposta para isso está numa pesquisa que mudou, inclusive, como eu vejo o mundo profissional. Uma pesquisa da Harvard Business Review, onde 10 mil profissionais foram acompanhados, gente, por 20 anos. E o que essa pesquisa constatou foi que 85% das competências que hoje determinam o sucesso profissional não são técnicas, são emocionais. Não é o QI, não é o diploma, não é quantas linguagens de programação você sabe, quantas leis você decorou, ou até quantos idiomas você fala. É muito mais a sua capacidade de reconhecer as suas próprias emoções, de controlar os seus impulsos, de entender as emoções dos outros e de construir conexões genuínas. E sabe o que mais essa pesquisa descobriu, gente? Profissionais com alta inteligência emocional ganham em média 29% a mais e são promovidos 3 vezes mais rápido. Isso significa que se você ganha 5 mil por mês sem inteligência emocional desenvolvida, você poderia estar ganhando aí 6.450. Ou seja, 1.450 a menos por mês você pode estar perdendo, 17.400 a menos por ano. Você está literalmente deixando dinheiro na mesa todos os meses, por não ter uma habilidade que você pode desenvolver. Voltando aqui para a história da Jacinda Ardern, nos dias seguintes ao ataque, gente, o país estava em choque, dividido, com medo. E o que ela fez? Não foi só empatia, foi uma empatia transformada em uma ação concreta. Como eu disse, ela proibiu essas armas semiautomáticas em 6 dias, armas utilizadas no ataque, e criou o chamado Christchurch Call, que é essa aliança global com 55 países e empresas como Meta, Microsoft, contra o extremismo online, para que justamente aquele tipo de conteúdo que foi divulgado nas redes sociais pudesse não ser divulgado, para que isso não estimulasse outros grupos terroristas ou pessoas a fazerem isso. E a inteligência emocional dessa mulher decidiu como um país inteiro reagiu à maior tragédia da sua história. E agora eu vou te mostrar exatamente como você pode desenvolver isso com os 4 pilares da inteligência emocional. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta polêmica. Você acha que a inteligência emocional é mais importante que o QI? Que o coeficiente de inteligência? Ou que o QI é mais relevante? Comenta aí que eu gostaria de saber a sua opinião, porque eu quero saber o que você pensa. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Turma, porque os 4 pilares que vêm agora, eles vão mudar a sua forma de ver o mundo profissional. Para você entender, a inteligência emocional não é nenhum dom místico, tá? São habilidades práticas que você pode treinar. E eu vou falar sobre esses 4 pilares e muita atenção. O pilar número 4 só funciona se você dominar os 3 primeiros. É como você construir uma casa. Se a fundação da casa rachar, o telhado desaba. Então, vamos lá, começar. Primeiro pilar, autoconsciência. Gente, o que é autoconsciência? Autoconsciência é você reconhecer as suas emoções em tempo real. Não horas depois, e sim no momento em que elas acontecem. Eu contei para vocês a história lá do júri. O que eu senti naquele momento? Uma certa ansiedade ligada à raiva por aquela situação daquelas crianças. Quando a Jacinda viu o vídeo do ataque no celular, ela reconheceu imediatamente: eu estou em choque, eu estou com dor. E ao invés de reprimir, ela usou aquela dor e transformou em ação.
E é isso que você deve fazer, e é isso que eu faço e uso toda hora. Ainda em júris, em audiências mais tensas, às vezes onde a defesa tenta me tirar do sério. E eu entendo que isso é uma estratégia, mas eu também preciso utilizar a minha estratégia e essa habilidade para não perder o controle. Porque se eu perder o controle, eu perco o caso. Então, assim, eu respiro, como eu fiz nesse caso do júri, das crianças. Eu reconheço, eu estou irritado, eu estou com raiva. E eu escolho não reagir pela emoção, porque quando você tem autoconhecimento, você sente, reconhece e escolhe como agir. Anderson, como é que eu faço para treinar isso? Gente, coisa simples, tá? Todo dia, antes de você dormir, você pode pensar o seguinte: quais 3 emoções eu senti hoje? Eu senti raiva, ansiedade, alegria, frustração, orgulho. Eu senti em que momento do meu dia? Derivado de qual situação? É importante você fazer esse reconhecimento, porque nomear já é 50% do trabalho. Você pode até no momento que sentir anotar, agora eu senti raiva por conta desse júri, agora eu senti raiva porque meu chefe me chamou a atenção no trabalho, agora eu senti ansiedade porque eu fui fazer eu durante o dia tinha que fazer uma apresentação muito importante na minha empresa. Então, gente, nomear, como eu disse, já é 50% desse trabalho, tá? Pronto, primeiro pilar entregue, faltam 3. Anderson, eu gostaria de entender um pouco mais sobre a autoconsciência. Gente, eu tenho uma aula da plataforma do Além do Diploma que está disponível gratuitamente aqui no YouTube. Basta você ver o vídeo lá de alfabetização emocional. Tá? É uma aula da nossa plataforma, uma das aulas dentro da trilha de inteligência emocional, onde eu falo sobre alfabetização emocional e lá eu listo diversas emoções. Trago exercícios práticos, então se você tiver interesse, pode assistir aqui gratuitamente no nosso canal, tá? Gente, segundo pilar, autorregulação e autocontrole emocional. Autocontrole ou autorregulação, gente, é você controlar seus impulsos. Tá? E quando eu digo controlar, não é reprimir, é controlar. E aqui tem uma diferença, porque reprimir é igual a engolir e fingir que não existe. E aí, quando você engole e finge que não existe, você vai explodir depois, porque tudo que você joga para debaixo do tapete, toda sujeira emocional que você esconde lá no lugarzinho da bagunça na sua mente ou na sua casa, uma hora ela começa a feder. Controlar é reconhecer e escolher como expressar aquela emoção. Então você vai sentir, vai reconhecer a emoção e vai controlar. Não vai agir por impulso. Pô, tô com raiva, vou quebrar isso. Pô, tô com medo, vou ficar paralisado. Vou explodir com essa pessoa. Tô ansioso, vou começar a me tremer e desistir do que eu tenho para fazer. Para, respira, tá? Vou te ensinar já uma técnica para isso. Nelson Mandela, vocês lembram, acredito que sim, foi presidente lá na África do Sul, passou 27 anos preso na Ilha Robben, numa cela minúscula. Foi maltratado. E ele era um cara que tinha todo o direito de sair cheio de ódio, de buscar vingança. Mas não foi isso que aconteceu. Inclusive, ele disse durante o período que estava preso, onde ele se insurgia contra algumas situações, que ele estava com medo. E não foi porque ele era corajoso, mas alguém tinha que parecer corajoso. Aqui houve, meus amigos, um reconhecimento do medo, mas um controle da reação. Quando ele saiu da prisão em 1990, ao invés de uma guerra civil contra os brancos, ele buscou reconciliação. Reconciliação que uniu um país inteiro. E ele virou presidente e perdoou seus próprios carcereiros. Vocês estão aqui aprendendo em minutos
com essas lições o que muita gente, como Mandela, que levou 27 anos para dominar na prisão. Mas ele dominou vivenciando. E naquela época não tinha esse conhecimento que você hoje, que nós temos acesso. E que podem te fazer dominar isso de uma forma muito mais rápida, tá? Então, aproveita. Anderson, como é que eu posso treinar isso? Sempre que você sentir, reconhecer a emoção, faz uma pausa, 10 segundos. Toda vez que você sentir aquele impulso forte de fazer algo, conta mentalmente até 10. Simples, gente, mas isso muda tudo. Porque quando você conta até 10, que parece uma coisa bem básica, você dá tempo de você pensar, de você se acalmar, de você reconhecer e entregar um comportamento totalmente diferente do que seria aquele comportamento por impulso que poderia fazer você perder esse jogo, seja ela qual for a situação, tá? Então, essa informação que eu estou trazendo, gente, pode mudar a carreira de muita gente, pode mudar o relacionamento das pessoas, tá? Pilar número 2 entregue, vamos para o pilar número 3, empatia. Empatia, gente, é você entender a emoção dos outros. Não é concordar, tá? É entender. E aqui também tem uma diferença. De empatia é diferente de você dizer para a pessoa, você está certo. Ela tá te contando uma coisa e você tá lá, não, você tá certo. Não é isso. Empatia é você dizer, eu entendo por que você se sente assim. Quando a Jacinda Ardern foi até a mesquita e vestiu o hijab, ela abraçou famílias. Ela não estava naquele momento fazendo política, ela sentia a dor daquelas pessoas. A comunidade muçulmana se sentiu acolhida. Eles se sentiram que foram vistos, que importavam, que não estavam sozinhos. Como promotor de justiça, eu lido todos os dias com vítimas de crimes, com crianças abusadas, com situações sociais envolvendo famílias que poderiam me tirar do sério muitas vezes ao dia. Como professor também, como mentor dos meus alunos, em ouvir as histórias deles, em ajudá-los, muitas vezes apenas ouvindo, não é nem dando a solução. Se eu não tiver empatia, gente, assim como você, eu perco o depoimento, a pessoa não confia em mim, ela não se abre e tudo cai, tudo pode ruir em qualquer situação. Mas entenda uma coisa, empatia não é você ser bonzinho não, é você ser eficaz, é construir pontes e fazer as pessoas confiarem em você. Lembra daquela pesquisa de Harvard que eu falei? Profissionais com alta inteligência emocional, que tem 29% a mais dos salários, 3 vezes mais promoções, mesma formação técnica que os outros. Sabe qual é a diferença aqui, gente? Empatia. Anderson, como eu posso treinar a empatia? Na sua próxima conversa, seja no trabalho, seja na sua casa, procure escutar para entender e não para responder. Você às vezes está ouvindo ali a pessoa e já está toda hora na sua cabeça. Ao invés de estar ouvindo, você já está pensando no que vai dizer para ela, para tentar trazer uma solução. Pergunta como você se sentiu. Não dá a solução. Ouve, apenas ouve. Tá? Então já faz esse treino. 3 pilares entregues, falta 1. Habilidades sociais. Anderson, quais habilidades sociais? Influenciar, conectar pessoas, resolver conflitos, inspirar. E aqui está o segredo, gente. Você só tem habilidades sociais de verdade se você dominou os 3 primeiros. Porque sem autoconsciência, você não sabe como você afeta os outros. Sem autorregulação, você explode e queima pontes. Sem empatia, você não constrói confiança.
E as habilidades sociais são a soma desses três pilares, mais uma comunicação não violenta. A Jacinda Ardern, naquele caso, aplicou os 4 pilares. O resultado disso, na nossa pandemia do Covid-19, em 2020, a Nova Zelândia teve a menor taxa de mortalidade do mundo. Por quê? Confiança, gente. As pessoas confiavam nela e faziam tudo que ela pedia. Ela fazia lives diárias, ela tinha um governo, o governo dela tinha transparência. Ela admitia quando não sabia e ela tratava o seu povo como um time de milhões. Aqui, com autoconsciência, ela reconhecia a ansiedade do povo. Com autorregulação, ela controlava o próprio medo e a ansiedade. Com empatia, ela sentia a dor do seu povo, como também a dor de cada decisão que precisava tomar. E com as habilidades sociais certas, ela uniu um país inteiro. No Brasil, isso é ainda mais importante por conta da nossa cultura relacional aqui. Os relacionamentos, eles importam. Hoje não é só o que você sabe, é quem você conhece. É como você faz as pessoas se sentirem. É como você se conecta com as pessoas. Anderson, como eu posso treinar isso? Antes de qualquer reunião, antes de qualquer conversa difícil, se pergunte qual resultado eu quero dessa conversa. Como é que a outra pessoa também ganha? Ou seja, como todos ganham. Porque não é competição, é colaboração. Inclusive, no clássico livro de Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é uma das coisas que ele fala. Em uma conversa, em uma negociação, pensar, além de ouvir, se importar com o outro, chamar pelo nome, pensar como todos podemos ganhar. E não ficar naquela situação de tentar se dar melhor, tentar trazer só para si os benefícios. Isso gera desconfiança, tá, gente? Pronto. Aqui eu acabei de entregar para vocês os 4 pilares que eu prometi. Agora me responde uma coisa. Qual desses pilares você acha que é o mais difícil de desenvolver? Autoconsciência, autorregulação, empatia ou mesmo as habilidades sociais? Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês. Eu gostaria de saber o que é que vocês pensam, tá, gente? Se esse vídeo está sendo útil para você até aqui, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Quanto mais engajamento, mais o YouTube recomenda o vídeo para outras pessoas e mais pessoas vão poder aprender esse conteúdo e transformarem sua carreira, beleza? Turma, vamos agora para uma aplicação prática do que nós falamos, tá? E essa é a parte que talvez muitos de vocês mais esperavam. Anderson, como é que eu aplico isso amanhã? E aqui a gente vai falar de um sistemazinho diário de 15 minutos do seu dia. Olha, 15 minutos é um tempo irrelevante no seu dia, se for muito... Na verdade, ele é irrelevante no todo, mas é relevante se for bem utilizado. Eu vou tratar para vocês um sistema ridiculamente simples, tá? De manhã, por exemplo, 5 minutos. Olha aí, talvez você faça isso até antes. Antes de começar o dia, pense que emoções eu posso sentir hoje. Aí você pode colocar isso, anotar nas suas notas no celular, ou num post-it, no seu caderno, na sua agenda, o que você usa para anotar no dia a dia. Eu vou ter uma reunião difícil, vou sentir ansiedade. Eu vou ter, no meu caso, um júri, eu posso sentir raiva. Eu vou fazer uma apresentação, posso ter um nervosismo. Você prevê as situações, porque quando você faz isso, você prepara sua mente para essa situação. Como eu disse, às vezes eu faço isso antes de algumas audiências que eu sei que vão ser mais trucadas, júris, alguma aula, alguma apresentação. Tá? Segundo ponto, emoção
forte durante o dia. Sentir uma emoção forte durante o dia. Gente, lembra lá dos 10 segundos da autorregulação e autocontrole? Para 10 segundos. Nomeia essa emoção e escolhe como reagir diante daquela situação. E à noite, talvez mais 5 minutinhos antes de dormir, você vai se perguntar: que emoções eu senti? Em que momento do dia eu senti? Como eu lidei com isso? E o que eu faria diferente? À noite, você revisa o dia. Isso parece simples, e é. Mas, gente, a grande transformação está na consistência disso. 30 dias fazendo isso, ocorre uma diferença enorme nas suas relações, nos seus relacionamentos e na sua carreira, porque a consistência de tudo que você passa a aplicar, ela transforma. Imagina aí que você vai pedir o aumento de salário amanhã. Autoconsciência. Eu tô ansioso e eu tô com medo de ouvir não do meu chefe. Autorregulação, eu vou respirar antes. Se não der, eu não vou reagir emocionalmente dizendo isso é injusto. Ou não vou gritar. Empatia, o meu chefe também tem pressões. Eu vou entender também o lado dele. E habilidades sociais para influenciar. Eu vou mostrar o meu valor. Vou perguntar o que eu preciso melhorar. E vou me comunicar da forma correta. Percebe isso, gente? A inteligência emocional não é sobre você sentir menos. É sobre você sentir, reconhecer e agir melhor. Tá? Turma, vamos fazer aqui uma autoavaliaçãozinha como um compromisso. Tá? E antes dessa autoavaliação, faz um acordo comigo. Se você identificar o seu pilar mais fraco, identificando o seu pilar mais fraco, você vai trabalhar nele aí nos seus próximos 30 dias. Não é só assistir a aula, gente. Não é só assistir esse vídeo, é aplicar. Porque o conhecimento sem ação é um entretenimento. Combinado? 4 perguntinhas para vocês. Autoconsciência. Hoje, você consegue nomear a emoção que você está sentindo agora? Nomeie a sua emoção agora. Anderson, não consigo. Então você precisa trabalhar mais a sua autoconsciência, entender até um pouco mais sobre a alfabetização emocional. Você vai lá para o nosso vídeo da aula do Além do Diploma, que eu já falei nesse vídeo. E o link vai estar aqui também na descrição do vídeo. Segunda pergunta. Quando foi a última vez que você ficou irritado? Você reagiu na hora ou você parou? Anderson, eu reagi na hora, eu gritei. Então você precisa trabalhar mais o seu autocontrole. Empatia, na sua última conversa difícil ou quando um amigo te procurou para te contar uma situação que ele estava passando, você escutou para entender ou ficou só pensando em responder e encontrar uma solução para ele? Anderson, eu nem ouvi o que ele disse direito, eu estava toda hora querendo resolver o problema dele. Trabalhe mais a sua empatia. E as habilidades sociais, a pergunta 4. Você pensa em como todo mundo pode ganhar ou só você deve ganhar? Não, eu penso só em como eu posso tirar vantagem. Então você precisa trabalhar as suas habilidades sociais, gente. Vocês precisam disso. Todos nós precisamos, todo e qualquer profissional precisa disso hoje. Se com isso você identificou onde melhorar, meus parabéns. Você já está na frente aí de 90% das pessoas, porque a maioria nunca se autoavalia. Começa com um pilar, 30 dias, depois o próximo, e aí você vai ver, com 4 meses, a sua inteligência emocional vai estar completamente transformada, tá? Nós estamos aqui com alguns minutos de vídeo, deixa eu olhar, 39. Nesse tempo de vídeo, vocês aprenderam por que 85% do sucesso profissional é inteligência emocional.
Aprender os 4 pilares práticos da inteligência emocional: autoconsciência, autorregulação, empatia e habilidades sociais. Aprenderam também um sistema de 15 minutos por dia e fizeram uma autoavaliação personalizada. Agora você tem uma escolha, tá? Você tem 2 caminhos. O caminho número 1 é você fechar esse vídeo e voltar lá para o seu piloto automático. E daqui a alguns meses você vai estar lá com a mesma frustração, as mesmas oportunidades perdidas, vendo pessoas menos qualificadas que vocês subirem, sendo ignorado em reuniões. Você é tecnicamente brilhante, mas é invisível. E pior, você vai lembrar desse vídeo e vai saber que você poderia ter mudado, mas não fez. Ou então você segue o caminho número 2. Você aplica um pilar por vez, 5 minutos por dia. Daqui a alguns meses, você é a pessoa que todo mundo quer na equipe. Você passa a ser enxergado e ouvido em reuniões. Você constrói pontes, não queima pontes. Você lidera com empatia e com autoridade. A Jacinda, gente, não transformou a Nova Zelândia porque ela era a pessoa mais inteligente. O Mandela não acabou com o apartheid porque ele era o mais forte. Eles tinham inteligência emocional. E você acabou de aprender exatamente como desenvolver isso. E a escolha é sua, mas essa escolha você precisa fazer hoje. Não amanhã, não semana que vem, hoje. Então, começa agora. Primeiro com a autoconsciência, tá? E aí depois você vai autocontrole, empatia e habilidades sociais. Então, como eu disse, eu acabei de te entregar pesquisa de Harvard, histórias reais de Mandela e Jacinda, 4 pilares práticos, um sistema diário de 15 minutos e uma autoavaliação personalizada. São mais de 40 minutos, gente, do meu melhor conteúdo para vocês. Agora eu peço 3 coisas. Comenta aqui embaixo. Qual pilar você mais precisa desenvolver? É autoconsciência, é autorregulação, empatia ou habilidades sociais? Comente seu pilar mais fraco. Eu vou ler todos os comentários e vou responder o máximo que eu conseguir. Vocês podem interagir comigo aqui nos comentários. Segundo, me diz nos comentários, ficou alguma dúvida? Faltou algum pilar que você queria que eu aprofundasse? Que outros temas sobre inteligência emocional você gostaria que nós falássemos aqui no canal? Porque eu quero saber disso, porque o feedback de vocês melhora os conteúdos dos nossos próximos vídeos. E terceiro, você que nos assistiu até o final e ainda não curtiu, curte, compartilha, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder mais os próximos conteúdos. Como eu disse, cada like, cada compartilhamento, cada inscrição faz esse conteúdo chegar a mais pessoas, transforma mais carreiras, porque você não está só curtindo, você está ajudando. E no próximo vídeo eu vou falar sobre como lidar com pressão e frustração sem desmoronar, tema também de inteligência emocional, onde eu vou trazer ferramentas práticas de regulação emocional, especialmente para quem trabalha sob pressão. Então já ativa as notificações e o sininho para você não perder o próximo conteúdo. E para finalizar, se você quiser ir mais fundo nesse conteúdo, não só assistir, mas transformar de verdade, eu criei o Além do Diploma, é uma plataforma completa de desenvolvimento pessoal e profissional, onde nós temos trilhas que são verdadeiras séries de produtividade, foco, hábitos e disciplina, gestão do tempo, procrastinação, comunicação, oratória, mudança de mentalidade, gestão de vida e carreira, e tem uma trilha inteira só de inteligência emocional na prática. E você pode ver como são nossas aulas assistindo a aula de alfabetização emocional que eu já indiquei ao longo do vídeo e que o link está na descrição desse conteúdo. Tá? Dentro da nossa plataforma do Além do Diploma nós temos exercícios, estudos de casos reais, ferramentas que você usa já no dia seguinte. Eu aprendi isso ao longo, gente, uma vida de estudos e vivências pessoais e profissionais. E agora eu compartilho isso com vocês de maneira organizada e acessível. O link para o Além do Diploma está na descrição do vídeo também e eu te espero lá dentro.
se você realmente quer passar e fazer essa transformação. Então, obrigado por assistir até aqui. Isso mostra que você é diferente. Você não quer só consumir conteúdo, você quer transformar. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, meus amigos.